A seguinte cena corresponde aos capítulos 5, 6 e 7 do livro Quincas Borba de Machado de Assis. Na cena em questão, Quincas Borba, humano, e seu amigo Rubião estão no quarto de Quincas conversando sobre a morte, a vida e principalmente sobre Humanitas, que é a filosofia criada por Quincas Borba. Rubião achou um rival no coração de Quincas Borba, um cão, um bonito cão, meio tamanho, pelo cor de chumbo, malhado de preto. Quincas Borba levava-o para toda parte. Dormiam no mesmo quarto. De manhã, era o cão que acordava o senhor, trepando ao leito, onde trocavam as primeiras saudações. Uma das extravagâncias do dono foi dar-lhe o seu próprio nome, mas explicava-o por dois motivos, um doutrinário, outro particular. Desde que Humanitas, segundo a minha doutrina, é o princípio da vida e reside em toda parte, existe também no cão. E este, assim, pode receber nome de gente, seja cristão ou muçulmano. Bem, mas por que não lhe deu antes o nome de Bernardo? Esse agora é o motivo particular. Se eu morrer antes, como presumo, sobreviverei no nome de meu bom cachorro. Riste, não? Pois devia ser, meu querido, porque a imortalidade é o meu lote, ou o meu dote, ou como melhor nome haja. Viverei perpetuamente no meu grande livro. Os que, porém, não souberem ler, chamarão Quincas Borba ao cachorro e... Meu bom amigo, meu pobre amigo, meu único amigo. Único? Desculpa-me, tu também o és, bem sei. E agradeço-te muito. Talvez o delírio esteja começando. Deixe-me ver o espelho. Tudo que está cá fora corresponde ao que sinto cá dentro. Vou morrer, meu caro Rubião. Não gesticules, vou morrer. E que é a morte para ficares assim tão espantado? Sei que você tem essas filosofias. Mas vamos falar de jantar. Que há de ser hoje? Que quer? Nada. Umas filosofias? Com que desdém me dizes isso? Repete, anda. Eu quero ouvir outra vez. Umas filosofias? Mas não é por desdém, pois eu tenho capacidade de desenhar de filosofias. Digo só que você pode crer que a morte não vale nada, porque terá razões, princípios. Para entenderes bem o que é a morte e a vida, basta contar-lhes como morreu minha avó. E como foi? Senta-te. Foi no Rio de Janeiro, defronte da Capela Imperial, que antes era real. Dia de grande festa. Minha avó saiu, atravessou o adro para ir à cadeirinha que a esperava no Largo do Paço. Gente como formiga. O povo queria ver entrar as ricas senhoras em suas ricas traquitanas. No momento em que minha avó saía do adro para ir à cadeirinha, um pouco distante, aconteceu-se espantar-se uma das bestas de uma sege. A besta disparou, a outra a imitou. Confusão, tumulto, minha avó caiu. E tanto as mulas como a sege passaram-lhe por cima. Foi levada em braços para uma botica da rua direita. Veio um sangrador. Mas era tarde. Tinha a cabeça rachada, uma perna e o ombro partidos. Era toda sangue. Expirou minutos depois. Foi realmente uma desgraça. Não. Não? Ouve só o resto. Aqui está como se tinha passado o caso. O dono da sege estava no adro e tinha fome. Muita fome. Porque era tarde e almoçara cedo e pouco. Dali, pôde fazer sinal ao cocheiro. Este fustigou as mulas para ir buscar o patrão. A sege, no meio do caminho, achou um obstáculo e derrubou-o. Esse obstáculo era minha avó. O primeiro ato dessa série de eventos foi um movimento de conservação. O Humanitas tinha fome. Se em vez de minha avó fosse um rato ou um cão, é certo que minha avó não morreria. Mas o fato era o mesmo. O Humanitas precisa comer. Se em vez de um rato ou um cão fosse um poeta,
Byron ou Gonçalves Dias, diferia o caso no sentido de dar matéria a muitos necrológios, mas o fundo subsistia. O universo ainda não parou por lhe faltarem alguns poemas mortos em flor na cabeça de um varão ilustre ou obscuro, mas humanistas. E isso sim, antes de tudo, Humanitas precisava comer. E que Humanitas é esse? Humanitas é o princípio. Mas não diga nada. Tu não é capaz de entender isso, meu caro Rubião. Falemos de outra coisa. Diga sempre. Queres ser meu discípulo? Quero. Bem, irás entendendo aos poucos a minha filosofia. No dia em que a houveres penetrado inteiramente, nesse dia terá o maior prazer da vida, porque não há vinho que embriague como a verdade. Crê-me, o humanitismo é o remate das coisas, e eu, que o formulei, sou o maior homem do mundo. Olha, vês como meu bom Quincas Borba me olha? Não ele, mas Humanitas. Mas que Humanitas é esse? Humanitas é o princípio. Há nas coisas todas uma certa substância, recôndita e idêntica. Um princípio único, universal e eterno, comum, indivisível e indestrutível. Ou, para usar a linguagem de Camões, uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e no invisível. Pois essa substância, ou essa verdade, esse princípio indestrutível, ele é Humanitas. Assim lhe chamo, porque resume o universo, e o universo é o homem. Vais entendendo? Pouco, mas ainda assim, como é que a morte de sua avó... Não a morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas, mas, rigorosamente, não a morte, a vida, pois a supressão de uma é a condição de sobrevivência da outra. E a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra, por exemplo. Supõe tu um campo de batata e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir até a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição, e a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí, a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo real motivo de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Bem, mas e a opinião exterminada? Não há exterminado. Desaparece o fenômeno. A substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Hás de lembrar que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo, e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitórias. Bem, mas a opinião da bolha... A bolha não tem opinião. Aparentemente, há nada mais constritator que uma dessas terríveis pestes que devastam um ponto do globo. E todavia, esse suposto mal é um benefício. Não só porque elimina os organismos fracos, incapazes, como porque dá lugar à observação, à descoberta da droga curativa. A higiene é filha de podridões seculares. Devemos-la a milhões de corrompidos e infectos. Nada se perde, tudo é ganho. Repito, as bolhas ficam na água. Vê este livro? É Dom Quixote. Se eu destruir o meu exemplar, não elimino a obra, que continua eterna nos exemplares subsistentes nas edições posteriores. Eterna e bela, belamente eterna, como este mundo divino e supradivino. Quincas Borba calou-se de exausto e sentou-se ofegante. Rubião acudiu, levando-lhe água e pedindo que se deitasse para descansar.
Mas o enfermo, após alguns minutos, respondeu que não era nada. Perder o costume de fazer discursos, é o que era. E afastando com o gesto a pessoa de Rubião, a fim de poder encará-la sem esforço, empreendeu uma brilhante descrição do mundo e suas excelências. Misturou ideias próprias e alheias, imagens de toda a sorte, idílicas, épicas, a tal ponto que Rubião perguntava a si mesmo como é que o homem, que ia morrer dali a dias, podia tratar tão galanteamente aqueles negócios. Antes de repousar um pouco. Não, vou dar um passeio. Agora não, você está muito cansada. Qual? Passou. Você é meu amigo? Que pergunta. Diga. Tanto mais que esse animal. Bem,